Desde o princípio da história do mundo, já nas primeiras páginas da Bíblia, nós encontramos a presença do mal. Se Deus, o Criador, é o princípio do bem e de tudo que há de bom, há também o princípio do mal, junto do princípio do bem. O princípio do mal, fonte de toda a maldade, da malícia que existe no mundo. E a vida da humanidade gira em torno desses dois princípios. O princípio do bem, Deus. Deus chamando o homem para o que é reto e pode levar à felicidade eterna. E o princípio do mal, que atrai os homens com as falsidades que podem conduzir à desgraça eterna. É o que nós vemos já no paraíso, no episódio que a Bíblia nos conta. Foi o princípio do mal, o demônio, figurado sob a forma de uma serpente, que tentou Eva e a fez arrastar o marido também para a desobediência e a consequente ruína. Se as primeiras páginas da Bíblia nos mostram Deus na sua bondade, criando o homem, e no seu poder, tirando do nada todas as coisas, e na sua majestade, dando leis e ordens. As primeiras páginas da Bíblia nos mostram também o princípio do mal, na sua função de tentador, procurando arruinar os planos de Deus. É o grande rival de Deus, não podendo atingir a Deus diretamente, procura atingir a Deus indiretamente nas pessoas das criaturas humanas feitas à imagem e semelhança de Deus. O demônio existe e sua existência está comprovada na Bíblia Sagrada. Ninguém pode negar a sua existência. Disse um escritor que negar o demônio é negar a própria Bíblia. Com efeito, a Bíblia, e principalmente os evangelhos, nos provam e nos trazem a presença atuante do demônio no mundo. Assim como há Deus, o princípio do bem, existe também o princípio do mal, que nós chamamos demônio. E o demônio tem poder. Não podemos nos esquecer de que era o anjo da luz, Lúcifer, um espírito muito perfeito, caído na desgraça, expulso do céu, transformou-se em inimigo de Deus, em rival de Deus. Mas não perdeu o seu poder. Só que agora é o poder das trevas, o poder do mal. E age pela insinuação, pela tentação. O pai da mentira, como o chamam os livros santos, mentiu aos primeiros pais, prometendo-lhes toda a felicidade, se eles desobedecessem às ordens do Criador. E continua mentindo, porque toda tentação é uma mentira. Promete o que não pode dar e mostra o que não é autêntico. A tentação é a arte do demônio, e nisso ele é perfeito, é perito.
age sobre a nossa inteligência, mostrando-nos a felicidade. Age sobre a nossa vontade, aliciando-a. Age sobre os nossos sentidos. E o tentador conta com preciosos auxiliares na sua tarefa. Dentro de nós mesmos estão os seus aliados. As nossas paixões, violentas por vezes, facilitam o trabalho do tentador. A nossa natureza decaída e agora inclinada ao mal, corrompida, esfomeada pelo prazer, a nossa natureza facilita o trabalho do tentador. E ao mundo, com todas as suas insinuações, com todos os meios que dispõe para semear o mal no meio da humanidade. Tudo isso torna mais fácil o trabalho do tentador. O que nos salva é que o demônio não tem poder absoluto. Jesus, pela sua morte, paixão e ressurreição, venceu o demônio e reduziu-lhe as forças. Santo Agostinho, na sua sabedoria de sempre, descreve bem o demônio. Desejou de perder o homem, mas contido pela força de Deus. E diz Santo Agostinho, o demônio é um cachorro furioso, mas preso numa corrente. Pode rosnar, pode latir, pode mostrar os dentes ameaçadoramente, mas só morde quem chegar perto dele. Nessa palavra magistral de Santo Agostinho, vemos o demônio na sua fúria ameaçadora, mas vemos também a sua fraqueza. Ele morde só a quem quer ser mordido. Ele morde só a quem se aproxima dele. Por que Adão e Eva caíram? Porque se aproximaram dele, conversaram com ele, discutiram, ouviram suas insinuações. Resultado, foram mordidos por ele. O demônio faz o mal e tenta perder os homens porque é opositor a Deus. Deus o expulsou e aos seus anjos que o acompanhavam, como vemos no livro do Apocalipse, expulsou-os do paraíso. Eles perderam a felicidade do céu e para sempre. O ódio que o demônio tem a Deus é infinito. Procura atingir a Deus nos homens, em nós, que somos filhos de Deus, que somos herdeiros do céu, que fomos remidos por Jesus Cristo. Com Deus ele nada pode. O demônio se parece com aqueles revoltados que cospem contra o céu, querendo apagar o sol, como se o seu cuspe pudesse apagar o sol. Não adianta. Assim o demônio pode lutar contra Deus, atingindo os homens, os filhos de Deus. E a grande vitória de Deus foi animar Adão e Eva, acenando-lhes com a promessa de um Redentor. E o grande sucesso do demônio foi arruinar Adão e Eva, porque neles estávamos todos nós.
Eles eram os cabeças, o princípio da humanidade. Atingindo a cabeça, atinge-se o corpo todo. Atingindo Adão e Eva, atingiria a todos seus descendentes. O demônio sabe que nós vamos ocupar o lugar que eles deixaram vazios. Daí a inveja contra nós também. O que eles perderam está reservado para nós. O que era deles será nosso. A presença do demônio no começo do mundo, junto de Adão e Eva, como aliás em todos os fatos narrados pela Bíblia, a presença do espírito do mal, junto de Adão e Eva, é uma lição e uma advertência. O demônio, chamado assim Lúcifer, era anjo de luz, um dos mais belos espíritos criados por Deus. Tornou-se o espírito das trevas, o mal. E essa sempre será a história. Os maiores amigos podem se tornar os maiores inimigos. Basta uma desavença, basta um desacordo para que as amizades mais firmes acabem e os amigos de ontem sejam os inimigos de hoje. Até com Deus aconteceu assim. O demônio age. São Pedro nos diz na sua carta: sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão rugidor, procurando a quem devorar. E aconselha o apóstolo: resisti-lhe firmes na fé. E o próprio Jesus, no Pai Nosso, nos mandou pedir ao Pai Celeste: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal do qual nós devemos pedir a Deus que nos liberte, esse mal é o mal total, é o demônio. Livrando-nos dele, Deus nos libertará de todos os outros males. A grande força do homem é Deus. O grande perigo para os homens é o demônio. E a força de Deus nos atrai sempre para o bem, para nos garantir a salvação eterna.